Boa noite, fiel Marcão, tamo junto e vai Corinthians. Bom, vamos lá. Eu queria fazer Eu quero responder, né, na verdade, alguns comentários que eu vi no YouTube. E realmente é um rapaz chamado Fernando, não lembro o sobrenome dele. Tanto defendeu o jornalista, o qual eu critiquei por ter chamado o Corinthians apenas de 15 de Piracicaba. Algumas pessoas vieram dizer que eu estava tentando denegrir a imagem desse profissional para que eu pudesse subir, que eu já estaria no meu limite. Outras vieram falar que não, foi apenas uma analogia, uma crítica à postura do time. E me chamaram de patético, de outras coisas mais, tal. Então vamos lá. Eu não preciso denegrir ao jornalista Marco Belo, porque se eu tiver que ter 50, 100 mil seguidores, se é que eu vou ter um dia, será pela forma que eu expresso a minha opinião sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista e sobre as informações que eu sempre procuro trazer, e eu procuro ser muito criterioso em postar algo como informação, tá? Eu sempre busco, falo com pessoas de dentro do Corinthians, para que eu saiba se aquilo é verídico ou não, tá? Eu não posto nada no achismo, tá ok? Então eu quero deixar isso bem claro. Quando eu questionei o senhor Felipe Melo, jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ele falou que o Corinthians era pequeno, esse vídeo deu mais de 300 mil visualizações na época, eu fui bem claro e mostrei o tamanho do Corinthians a esse jogador, a qual eu acho um jogador mediano, né? Um jogador mau caráter em campo, não sei como é como pessoa, um jogador que afundou a seleção brasileira na Copa de 2010, e um jogador que toda vez que o time dele precisa, no momento mais importante, não está em campo, né? Quando eu questionei a senhora Renata Fã, que ela jogou a camisa do Corinthians ao chão, eu fui muito bem claro a essa apresentadora da Bandeirantes, que quando se joga uma camisa de uma instituição ao chão, ela não simplesmente jogou uma camisa ao chão, tá ok? Por trás daquela camisa, daquela instituição, daquele emblema, daquele escudo, existe uma diretoria, existem profissionais, existem funcionários e principalmente torcedores. Torcedores que amam aquela instituição, amam aquela agremiação e às vezes atravessam o mundo por um time, como nós fizemos no Japão em 2012. E a questionei e disse que aquilo para mim, era uma falta de ética para uma profissional. Não há problema algum o jornalista, o repórter, o apresentador torcer para uma equipe e expor o time que se torce. E também não há problema algum tirar barato, fazer uma piadinha que não venha a ser ofensiva. Eu acho que é normal, porque quando se ganha você tem que curtir a vitória. E eu falei sobre isso. Quando eu critiquei o senhor Flávio Prado, que eu acho um péssimo, mas péssimo profissional, um dos piores jornalistas esportivos do nosso país, porque o cara que fala que Anitta e Neymar são personalidades top do nosso país, realmente o país está numa situação muito complicada, né? E é um cara que sempre denegriu o Corinthians, sempre falou mal do Corinthians, tentou induzir que o Corinthians sempre levou vantagens e tal. Então, para mim, é um cara que não sabe ser imparcial. Quando chamou a torcida do Corinthians de vagabundos, porque ir a um treino, né? E falou que tinha quase 40 mil vagabundos, depois veio querer se desculpar. Eu achei de uma tolice enorme. E é um cara que se persegue o Corinthians, é medíocre. Infelizmente, o Mesa Redondo Futebol Debate, que na pessoa do senhor Avalone, exclamação, que era palestrino, que era palmeirense, mas era um estupendo profissional. Era um jornalista esportivo que todos esses que eu vou citando um a um agora, né, nesse vídeo, deveriam ter uma aula com o senhor Avalone quando esteve em terra. Esse sim, apesar de não torcer para o Corinthians, sempre nos respeitou como adversário, como instituição e como clube. E sempre foi um exímio profissional. Tá? Roberto Avalone construiu uma história no Mesa Redonda Futebol Debate, no qual a TV Gazeta, aos domingos, batia a TV Globo. Este merece respeito. Dr. Osmar, parecido Dr. Osmar, grande corintiano, merece respeito. Tá ok? E Flávio Prado, Espímpolo, Marco Belo, Sormani, Flavinho. Meu, Flavinho parece que fica fazendo circo, né, na Fox. Sormani é um santista declarado, não há problema algum, mas sempre tá ali, sabe, dando uma espetadinha no Corinthians. Tudo que o Corinthians faz, ele tem que tentar diminuir, ele tem que tentar massacrar o Corinthians de algum jeito. Pô, Sormani, um cara com tantos anos de carreira como você, deveria ser um pouco mais imparcial, ser mais profissional.
E não sei se foi hoje ou ontem, né? Você saiu do mesa redonda levantando, porque o Benja falou que se você quiser sair não virá problema algum. Mostra todo o seu destempero, sua falta de profissionalismo e uma conduta que assim, pífia. Então eu só queria deixar isso bem claro, que eu critico o trabalho das pessoas porque elas não são imparciais, tá ok? Nos comentários desse canal, eu, Marcão, quando eu falo da partida, quando eu falo do Corinthians, eu deixo bem claro que o time jogou bem ou não, eu deixo de lado a minha paixão. Mas quando eu critico a equipe, quando eu critico a forma de atuação do time, eu exponho uma opinião de uma forma construtiva e dando, ao meu ver, uma solução, uma forma de jogar que seria mais interessante ao clube. Se esse jornalista, o qual eu critiquei nesse vídeo, tivesse feito isso na derrota do Corinthians ao São Paulo no domingo, sem problema, o time não jogou bem. Mas eu chamar de 15 de Piracicaba, não dá. Corintiano mesmo, se mordeu com isso, não gostou. Até porque eu acho que esses profissionais deveriam ter muito mais respeito com a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista e principalmente para os seus mais de 34 milhões de torcedores. Respeito que eu sempre procurei ter, tá ok? Então eu não preciso denegrir ninguém, eu não preciso ficar falando mal de ninguém para se ter inscritos no canal, para se ter visualizações dos vídeos e etc e tal, tá ok? O meu canal realmente tem muitos problemas técnicos como o áudio que eu preciso melhorar a câmera, tudo isso eu preciso melhorar. Concordo com vocês. Mas tem uma coisa que esse canal tem uma essência que poucos têm: verdade e transparência. E tudo aquilo que eu falo, eu vou até o final e mantenho a minha palavra. Um canal tão pequeno, com tantos problemas, que consegue falar com conselheiros, como já fizemos aqui em março, uma live com o Dr. Herói, com o Dr. Tony Craveiro e com um outro, desculpa, esqueci o nome do outro conselheiro, que já ligou para conselheiros aqui na live, coloquei o telefone ao vivo, falando, fazendo perguntas, ele respondendo as pessoas vendo, que deu informações aqui que, inclusive esses profissionais que eu citei, dois ou três aqui, deram informação na segunda e na terça, uma informação que eu já havia falado no domingo. Quando eu vim a público e falei que o Andrés estava mentindo no pagamento da Arena Corinthians, esse rapaz Fernando me chamou de patético, para ir seguir o Marco Belo, e papapá, babá, que diz esse rapaz, que o jornalista falou que viu a quitação, que estava na mão do Andrés. Eu simplesmente falei que eu não acreditava naquela quitação. E deixei bem claro que o que o Andrés havia feito não foi nenhum toque de mágica. Era uma coisa de matemática, uma coisa de lógica. Basta pensar um pouco. Você deve 800 milhões, abate 670, sobra 130. De repente, no passar de mágica, foi só a Caixa acionar o Corinthians. No outro dia, veio o presidente com um papelzinho enrolado na mão, dizendo: está quitado com a construtora. Tá certo que existe uma cláusula de confiabilidade na qual ninguém pode expor o que está no contrato, tá ok? Talvez esse rapaz aí não saiba disto. Por isso eu achei engraçado falar que o jornalista em questão havia visto, a quitação. E eu falei que não havia quitação alguma, que a bomba ia estourar em questão de dias. E no domingo, eu falei, num domingo, e os meus falaram assim: olha, a bomba vai estourar. O Corinthians deve para a construtora sim. Existe uma confiabilidade no contrato que não posso dizer o quanto e como será pago, mas não está quitada a dívida com a Odebrecht. O Corinthians briga com a Caixa Econômica, dizendo que a dívida do clube é 470, a Caixa fala-se que é 520, executou 536 milhões com os custos do processo, só que se você somar a dívida do clube, vamos colocar 520 com 130, vai dar uns 650, vai chegar a 680 milhões mais ou menos o total da dívida que ainda vai restar ao Corinthians da Arena Corinthians. E eu fui chamado de patético naquele domingo. Na terça-feira vem o presidente do Corinthians e os veículos de informação, e aí Andrés, na reunião com o conselho na segunda-feira, veio e realmente falou: devemos ainda ao Odebrecht. Aonde estava a quitação? Aonde eu fui patético? Então agora eu vou responder algumas perguntas, alguns comentários, que eu vi no YouTube. Primeiro, Fernando, você fala que nunca me viu com a camisa do Corinthians, camisa de torcida. Cara, não se preocupe com isso. Aqui tem um símbolo, tá ok? E se eu uso camisa de torcida ou não, é indiferente. Você falou que o jornalista em questão nem levaria em conta o que eu falei.
colocou no Twitter que eu era lunático, que eu havia ameaçado ele, xingado ele. Eu gostaria de saber onde houve a ameaça. Se convidar ele para um debate é uma ameaça, então eu ameacei. Eu só falei que ele não seria uma pessoa não grata se eu fosse presidente do Corinthians Clube, não seria mesmo, e muito menos na Arena. Porque aqui não é o 15 de Piracicaba, aqui é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ok? E fui até o Twitter desse rapaz, deixei bem claro que eu era o tal lunático que ele havia falado, e eu convidei para um debate. Simples assim. Um outro rapaz falou que eu não fundei o Corinthians. Realmente eu não fundei o Corinthians, meu caro. Não tive essa honra e talvez nem teria tamanha grandeza. Mas eu tenho 47 anos de idade e eu vivencio o Corinthians há pelo menos 45 anos. E eu tive o prazer de ver meu pai ajoelhado em 77 gritando campeão depois de 23 anos. E eu entendi o que era ser Corinthians. Meu pai morreu em 83 e eu fui no estádio do Morumbi para que você saiba o quanto eu sou corintiano. E o ticket da final, que eu consegui entrar, que eu pedi para um rapaz me levar junto, eu levei ao túmulo do meu pai. Ok? Assim como fiz com o ticket do Campeonato Brasileiro de 90, assim como fiz com o ticket do Mundial de 2000 e de 2012. Eu fiz uma loucura, vi de coisas pessoais e fui para o Japão. Não sou mais corintiano que ninguém. Não sou. Mas eu amo o meu time. Eu respiro o meu time. Eu procuro conhecer cada vez mais a história do meu time. Não para me engrandecer, para ser mais corintiano que ninguém. É por amar. Acho que agora eu respondi a sua pergunta. A outro rapaz que falou que eu estava xingando, que eu já tinha chegado no meu limite para crescer, me desculpe, eu não preciso ofender ninguém para que as pessoas venham assistir meus vídeos. Não é essa a intenção. Mas eu também não vou, meu caro, ficar vendo as pessoas denegrir o Corinthians e ficar batendo palminha igual foca. Eu não sou foca. Ok? Eu não preciso disto. Eu sou de uma geração que tem o prazer de ver o Pacaembu, Morumbi dividindo com outras torcidas, tá? De pegar trem lotado, ônibus da CMTC todo torto, para chegar no Morumbi para disputar um clássico. Tá ok? Eu vim de uma geração, sabe, que, a gente, na porta do estádio, um ajudava o outro a entrar. Hoje não, hoje é tranquilo, é só o torcedor. Então eu sei o que é o Corinthians. Por isso eu falei e chamei qualquer... Para um cara que chamou o Corinthians de 15 Piracicaba, eu queria mostrar ele o que é o Corinthians. Um Corinthians que teve Del Débil, que teve Rato, que teve Tufi, Neco, Mulatinho, Almir Cabarbe. O primeiro jogador a vestir a camisa da seleção brasileira em 1919 e marcou 2 gols na Copa América. Neco, um jogador que deu a segunda bola do Corinthians. Tá ok? Mulatinho, que disputou uma final contra o Palmeiras em 31, com o joelho machucado. Um time que na década de 40 trouxe Domingos Zagueiro, o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Que, por ironia do destino, é pai do Ademir da Guia. Como eu posso esquecer de Cláudio Baltazar, Luizinho e Carbone? Do Rivelino, do Sócrates? Ah, doutor, que saudade. Então o Corinthians tem muita história para ser contada. Tá ok? Por fim, para terminar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Fernando, você falou assim que eu era patético porque eu criticava André Sanches. Que ele trouxe Ronaldo, ele montou o time campeão do mundo, bababá, bababá. Você fez a sua exploração. Agora é a minha. Pergunte ao seu grande presidente, ao jornalista ao qual você tanto defende, por que o Corinthians parou no tempo. O Corinthians tinha uma previsão orçamentária de 350 a 385 milhões de reais em 2013. O Flamengo, que vinha com a segunda maior arrecadação do país, era uma previsão orçamentária de 210 milhões. E o Palmeiras, para que você tenha uma noção, era de 140 a 160 milhões. Vou dar só esses 3 exemplos. Passaram-se 6 anos. A previsão orçamentária do Corinthians esse ano é de 440 milhões, contando com venda de jogadores. O Flamengo tem uma previsão orçamentária de 850 milhões de reais. Investiu quase 300 milhões no seu time esse ano. O Palmeiras tem uma previsão orçamentária de 650 milhões de reais. Não venha você me falar, porque isso é por causa da Arena. Por favor, para. A Arena só fica com a arrecadação que é feita pela própria Arena. Placa de publicidade, camarote, lanchonetes, bilheteria, estacionamento, é para pagar a Arena. Mas onde estão os patrocínios que nós tínhamos tão fortes até então?
Aonde está o marketing que trabalhava tão bem? O Corinthians parou no tempo. Pergunte ao seu grande presidente, então, por que ele veio a público dizendo que o Corinthians não devia nada a uma construtora e 15 dias depois estoura uma bomba que ainda deve à construtora. Pergunte ao seu grande presidente, por que então o Corinthians tem 53 títulos protestados em cartório? Pergunte ao seu grande presidente, por que aceitou um contrato de patrocínio com a BMG de 12 milhões fixos anuais, com uma variável que para se começar a receber algo tem que se ter 60 mil contas abertas em um ano. Esse ano não chegou a 30 ainda. Pergunte ao seu grande presidente, por que o Corinthians então não consegue fazer grandes contratações? E por que parou no tempo? Pergunte a ele, aonde que se perdeu, que não consegue mais captar recursos para se ter uma previsão orçamentária decente? Porque se o Flamengo cresceu 4 vezes em 6 anos, e o Palmeiras também, se o Corinthians tivesse crescido pelo menos 3 vezes, nós teríamos uma previsão orçamentária de quase 1 bilhão de reais. Pergunte ao seu grande presidente, por que a Airlines não fechou com o Corinthians? Por que a W Torre não fechou com o Corinthians? Pergunte a ele. E não foi Andrés que montou o time campeão de 2012. Ele já tinha saído do cargo. O Gobi assumiu. Ele tinha a base do time. Tá ok? Para terminar, não é porque conquistou títulos que é o maior presidente da história do Corinthians. Ronaldo, ele tem um patamar, eu concordo com você, de mudança do Corinthians em questão de estrutura, CT que ele veio, apoiou e tal. Ronaldo ficou 6 meses sem receber no Corinthians, até começar a entrar o dinheiro do patrocínio, isso tudo é verdade. Mas ele, Ronaldo e Corinthians, então agora estão com um problema que vai estourar para o clube. Um processo no qual a empresa já ganhou, né, para a primeira instância, e pode pedir uma indenização de mais de 4 milhões de reais. Pergunte ao seu presidente sobre isso. Pergunte ao seu presidente aonde está o dinheiro de jogadores tão mal vendidos. O porquê se vende tão mal os jogadores? E contrata-se pagando-se o clube que mais paga comissões no futebol brasileiro. Pergunte ao seu presidente por que ele fez. O Fernando Garcia está usando a Penapolense, e inclusive entrou uma ação judicial contra o Corinthians, que é a única forma da FIFA, né? Não atrapalhar a vida do Fernando Garcia, porque agora não pode ter mais investidor físico, né? Tem que ser só transações entre clubes, e o Corinthians vai pagar 1.800.000 via Penapolense para que o Fernando Garcia receba, né? Pergunte ao seu presidente por que só Fernando Garcia, só Juliano Bertolucci, Kia Jovera Bichian e às vezes Carlos Leite tem jogadores no Corinthians. Pergunte ao seu presidente por que o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista está na Lava Jato, e coisa que na última delação do Marcelo Odebrecht, ele deixou bem claro na amizade que tinha com o Andrés. Houve até doação, né, de campanha eleitoral. Pergunte ao seu presidente por que o Corinthians parou no tempo. Por que a nossa arena custou mais de 1 bilhão de reais, tá? Coisa que com 600 milhões você construiria um estádio. Pergunte ao seu presidente por que ele não consegue vender o número rights ao Corinthians. E eu te respondo, Fernando, o seu maior presidente da sua história, a história que você imagina ser grande, tá ok? Porque não tem transparência, não tem, sabe, as pessoas não acreditam, não é na marca Corinthians, é nas pessoas que administram e estão gerindo o Corinthians. Hoje, uma empresa, um grande patrocinador, que poderia vir pagar 40, 50, 100 milhões por uma temporada na camisa do Corinthians, não vai fazer isso enquanto vê o clube em Lava Jato, ou o clube envolvido em escândalo, um clube sendo processado porque não pagou isso, não pagou aquilo, deixou de pagar aquilo. Pergunte isso ao seu presidente. E para você que quer saber quem é o maior presidente do Corinthians, Fernando, eu te respondo, foi Vicente Mateus. Este sim amava o Esporte Clube Corinthians Paulista e nunca tirou um centavo ali de dentro. Muito pelo contrário, pôs dinheiro do próprio bolso quando contratou o Sócrates. Pagou dívida do Corinthians com a Previdência Social, evitando até que o ônibus fosse penhorado na década de 70. Talvez você não saiba disto. Então, o que eu quero dizer é uma coisa bem clara. Eu vivencio o Corinthians. Eu não sou mais corintiano que ninguém. E não estou aqui para denegrir ninguém. Mas respeite a instituição do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ninguém é obrigado a assistir o meu canal, ninguém é obrigado a me acompanhar, ninguém é obrigado a concordar com as minhas opiniões. Mas uma coisa eu te falo, meu caro, eu não preciso me esconder atrás de jornalista e nem ficar pagando pau para ninguém.
eu não tenho jornalista, eu não tenho político de estimação, eu não tenho dirigente de futebol de estimação, eu tenho animal de estimação. Tá? Eu amo a minha família, as pessoas mais próximas a mim e o meu time. E acima, principalmente, Deus. Tá ok? É isso só que eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Então, se me chamar de patético, aquela coisa toda, faça essas perguntas para o seu jornalista de plantão. Fala para ele fazer uma matéria sobre isso. Ao invés de ficar fazendo enquetes, o Corinthians caiu na Sul-Americana. Ah, o Carille tem que cair? Ah, isso é coisa carniceira, né, gente? Por favor. Né? Vamos analisar. Vamos tentar mostrar também que apesar de a temporada não estar sendo tão legal, assim, vistosa, um futebol bonito, agradável, o time ainda está em quarto lugar com os menores investimentos dos vários clubes do Brasil. É que infelizmente as pessoas não param para pensar nisso. Então, galera, eu só queria responder a vocês e deixar bem claro o porquê das minhas colocações. E vou continuar falando sempre que for necessário. Doa quem doer, goste quem gostar. É isso aí. Tamo junto. Vai, Corinthians. Pós-jogo nós vamos fazer uma live. Amanhã a gente vai estar gravando um vídeo de uma ação social da Estopim da Fiel, num dia da criança extremamente especial. Está sendo uma semana depois, por questões de datas. E eu vou mostrar também esse outro lado das torcidas, que eu venho tentando mostrar, que nós não somos só futebol. Isso aí, Fernando, o jornalista que você tanto admira deveria cobrir, sabia? Mostrar um pouco da essência da fiel torcida. Apenas isso. Forte abraço a todos e vai, Corinthians. E aí, por fim, e o Timão, o corintiano, a galera do Resenha Alvinegra 1910, o Mil Grau tá agora fazendo uns comentários legais. Tem muito canal legal no YouTube. Galera, eu não preciso me esconder e não falar. Eu admiro o trabalho dos caras, eu gosto do trabalho desses caras. E os acompanho. Tá ok? O espaço é para todos. Deus abençoe a todos e vai, Corinthians.